Pessoal, boa noite. Hoje, a pedido de um inscrito, nós faremos a leitura de princípios do direito penal. De antemão, eu gostaria de agradecer aos que contribuíram pelo envio do Pix ao canal, no link que está na descrição de todos os vídeos, porque com isso foi possível adquirir esse microfone. É uma coisa bem singela, mas que já ajuda a tornar a gravação um pouco melhor. Obrigado aos que contribuíram. E se você quiser contribuir, o link está na descrição do vídeo. Então, sem mais delongas, vamos à leitura dos princípios do direito penal. O material que eu vou utilizar para esse vídeo é do Ciclos Método. Infelizmente, eles não estão patrocinando esse vídeo, mas como é um material que eu utilizo e eu acho muito bom, e inclusive, se vocês gostarem, eu também vou deixar o link do site deles para vocês adquirirem os materiais, até porque eu estou fazendo a leitura de parte dele aqui, né? Na descrição do vídeo também. Então vamos lá. Princípios do direito penal. Princípios constitucionais da reserva legal ou estrita legalidade. Artigo 5º, inciso 39 da Constituição. Nullum crime, nulla pena sine lege. Não há crime nem pena sem lei. A ideia desse princípio é de que a lei é a fonte formal e imediata do direito penal. Isto é, somente a lei pode criar crimes e combinar as respectivas penas. Em outras palavras, a lei penal tem o monopólio, a exclusividade na criação de crimes e combinação de penas. Desdobramentos do princípio da legalidade. Não há crime ou pena sem lei. Uma medida provisória não pode criar crime nem combinar pena. Não há crime ou pena sem lei anterior. Princípio da anterioridade. Não há crime ou pena sem lei escrita. Proíbe costume incriminador. Não há crime ou pena sem lei estrita. Proíbe-se a utilização da analogia para criar tipo incriminador, ou seja, analogia in malam partem. Não há crime ou pena sem lei certa. Princípio da taxatividade ou da determinação. Proibição de criação de tipos penais vagos e indeterminados. Não há crime ou pena sem lei necessária. Desdobramento lógico do princípio da intervenção mínima. E retroatividade da lei penal ou retroatividade da lei benéfica. Artigo 5º, inciso 40 da Constituição. A regra é a irretroatividade da lei penal e a exceção é a retroatividade da lei penal benéfica. Se a conduta anteriormente era típica, mas
mas com a vigência da nova lei passa a ser uma conduta criminosa. Tem-se novácio legis incriminadora. A lei penal, neste caso, não retroagirá. Se a conduta já era criminalizada, mas uma lei recrudesce o tratamento estatal em relação àquela conduta, receberá o nome de novácio legis impejus. A nova lei que de qualquer modo prejudique o réu também será irretroativa. Se a conduta criminosa já era criminalizada, mas uma lei abranda o tratamento, receberá o nome de novácio legis immelius. Assim, sendo uma lei benéfica, irá retroagir para beneficiar o réu. Se a conduta criminosa for suprimida do ordenamento jurídico por meio de uma lei pena, abolicio criminis, consequentemente será uma lei penal benéfica que irá retroagir, alcançando inclusive situações definitivamente julgadas. Individualização da pena. Artigo 5º, inciso 46 da Constituição. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: a privação ou restrição da liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa. Suspensão ou interdição de direitos. Presunção de inocência. Artigo 5º, inciso 57 da Constituição. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Convenção Americana de Direitos Humanos, artigo 8º, item 2. Toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma sua inocência, enquanto não for legalmente comprovada sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas. Demais princípios. Princípio da intervenção mínima. O direito penal só deve ser aplicado quando estritamente necessário, de modo que sua intervenção fica condicionada ao fracasso das demais esferas de controle, caráter subsidiário, observando somente os casos de relevante lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado, caráter fragmentário. Princípio da fragmentariedade ou caráter fragmentário do direito penal estabelece que nem todos os ilícitos configuram infrações penais, mas apenas os que atentam contra valores fundamentais para a manutenção e o progresso do ser humano e da sociedade. Em razão de seu caráter fragmentário, o direito penal é a última etapa de proteção do bem jurídico. Deve ser utilizado no plano abstrato para o fim de permitir a criação de tipos penais somente quando os demais ramos do direito tiverem falhado
empenhado na tarefa de proteção de um bem jurídico. Refere-se, assim, à atividade legislativa. O princípio da subsidiariedade, por sua vez, prevê que a atuação do direito penal é cabível unicamente quando os outros ramos do direito e os demais meios estatais de controle social tiverem se revelado impotentes para o controle da ordem pública. Assim, o direito penal funciona como um executor de reserva, ou seja, última ratio, entrando em cena somente quando outros meios estatais de proteção mais brandos e, portanto, menos invasivos da liberdade individual não forem suficientes para a proteção do bem jurídico tutelado. Projeta-se no plano concreto, isto é, em sua atuação prática, o direito penal somente se legitima quando os demais meios disponíveis já tiverem sido empregados sem sucesso para a proteção do bem jurídico. Guarda relação, portanto, com a tarefa de aplicação da lei penal. Princípio da ofensividade ou lesividade. Exige que do fato praticado ocorra lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Somente condutas que causem lesão efetiva ou potencial a bem jurídico relevante e de terceiro podem estar sujeitas ao direito penal. Perigo abstrato. O risco de lesão é absolutamente presumido por lei. Perigo concreto. De vítima determinada, o risco deve ser demonstrado, indicando pessoa certa em perigo. De vítima difusa, o risco deve ser demonstrado dispensando vítima determinada. Princípio da adequação social. Não pode ser considerado criminoso o comportamento que, embora tipificado em lei, não afronte o sentimento social de justiça. Princípio da alteridade. Não há crime na conduta que prejudica somente quem a praticou. Esse é o fundamento para que o ordenamento jurídico não puna a autolesão. O crime exige intersubjetividade, isto é, que a conduta ultrapasse a pessoa do agente. Princípio da responsabilidade subjetiva. Não basta que o fato seja materialmente causado pelo agente, ficando a sua responsabilidade condicionada à existência da voluntariedade, dolo ou culpa. Está proibida a responsabilidade penal objetiva, isto é, sem dolo ou culpa. Princípio da responsabilidade penal pelo fato. O direito penal do fato se ocupa do fato praticado pela agente, pouco importando suas condições sociais. O que interessa é o que ele fez ou deixou de fazer. Diferentemente, o direito penal do autor é aquele que vai rotular, estereotipar determinado
os grupos de pessoas. Leve em conta a figura do agente. Princípio da culpabilidade. Só pode o Estado impor sanção penal ao agente imputável, isto é, penalmente capaz, com potencial consciência da ilicitude, possibilidade de conhecer o caráter ilícito do comportamento, quando dele exigível conduta diversa. Princípio da proibição do bis in idem. Veda dupla punição pelo mesmo fato. Ninguém pode ser punido duas vezes pelo mesmo fato. Princípio da insignificância, da bagatela ou infração bagatelar própria. Este princípio preconiza a análise da ocorrência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico protegido pelo tipo penal. Expoente. Klaus Roxin, em 1964. Natureza jurídica. Causa supralegal de exclusão da tipicidade material. É um requisito negativo da tipicidade. É um juízo negativo da tipicidade conglobante, pois ultrapassa o juízo subsuntivo formal e adentra na seara da análise do desvalor da conduta e do resultado em sentido amplo. É um instrumento de interpretação restritiva do tipo penal. Os requisitos do princípio da insignificância. Objetivos, segundo o STF, são mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica. Já os subjetivos para o STJ são extensão do dano, circunstâncias e resultado do crime, condições pessoais da vítima e condições pessoais do agente. Exemplos: extensão do dano, bem de pequeno valor, mas de grande valor sentimental. Circunstâncias e resultados do crime, número de pessoas atingidas, condições pessoais da vítima, situação financeira, por exemplo, condições pessoais do agente, furto praticado por policial militar. O desvalor da ação é maior do que de um cidadão comum. Distinção. Bagatela própria e bagatela imprópria. A bagatela própria ocorre quando a conduta é formalmente criminosa, subsuma-se ao tipo penal, mas não atingiu expressivamente o bem jurídico tutelado pela norma. Essa lesão insignificativa desde o início já afasta o crime, porque a conduta é atípica materialmente. Dessa forma, sem um dos elementos do fato típico, não há crime. Já a bagatela imprópria
ocorre nas situações em que uma conduta ofende significativamente o bem jurídico protegido pela norma, mas a pena se torna desnecessária. Exemplo: perdão judicial. Atenção! A jurisprudência não aplica a bagatela imprópria para os delitos da Lei Maria da Penha. Agora, súmulas. Súmula 589 do STJ. É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Súmula 599 do STJ dispõe que o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Súmula 500, ou melhor, súmula 606 do STJ. Não se aplica o princípio da insignificância aos casos de transmissão clandestina de sinal de internet via radiofrequência que caracterizam o fato típico previsto no artigo 183 da Lei 9.472 de 97. Jurisprudência recente de 23 de agosto de 2022, no informativo 746 do STJ. A multireincidência específica, somada ao fato de que o acusado estava em prisão domiciliar durante as reiterações criminosas, são circunstâncias que inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância. Admite-se reconhecer a não punibilidade de um furto de coisa com valor insignificante, ainda que presente os antecedentes penais do agente, se não denotarem estes tratar-se de alguém que se dedica com habitualidade a cometer crimes patrimoniais. Jurisprudência em teses número 219. A aplicação do princípio da insignificância requer a presença cumulativa das seguintes condições objetivas: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento do agente e inexpressividade da lesão jurídica provocada. A reiteração delitiva, a reincidência e os antecedentes, em regra, afastam a aplicação do princípio da insignificância por ausência de reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente. É possível aplicar excepcionalmente o princípio da insignificância, inclusive nas hipóteses de reiteração delitiva, reincidência ou antecedentes, se as peculiaridades do caso evidenciarem inexpressividade da lesão jurídica provocada e reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente. É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Súmula 589 do STJ. Incide o princípio da insignificância aos crimes tributários federais e de descaminho
quando o débito tributário verificado não ultrapassar o limite de R$ 20.000, a teor do disposto no artigo 20 da Lei 10.522 de 2002, com as atualizações efetivadas pelas portarias números 75 e 130, ambas do Ministério da Fazenda. É possível aplicar o parâmetro estabelecido no tema 157 do STJ para fins de incidência do princípio da insignificância no patamar estabelecido pela União aos tributos dos demais entes federados, quando existir lei local no mesmo sentido da lei federal. Não se aplica o princípio da insignificância ao delito previsto no artigo 183 da Lei 9472 de 97. Os delitos de porte ou posse de munição de uso permitido ou restrito são crimes de mera conduta e de perigo abstrato em que se presume a potencialidade lesiva e, por isso, em regra, não é aplicável o princípio da insignificância. É possível aplicar o princípio da insignificância aos delitos de porte ou posse de munição de uso permitido ou restrito, desde que a quantidade apreendida seja pequena e esteja desacompanhada de armamento apto ao disparo, e as circunstâncias do caso concreto demonstrem a ausência de lesividade da conduta. Não é possível aplicar o princípio da insignificância aos delitos de porte ou posse de munição de uso permitido ou restrito, ainda que em pequena quantidade e desacompanhada de armamento apto ao disparo, se a apreensão acontecer no contexto de cometimento de outro crime. Bem, pessoal, era isso que tínhamos para hoje. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar a sua curtida, comentar o que vocês entenderem pertinente. E é isso, muito obrigado novamente pelo apoio ao canal que possibilitou a compra desses microfones. E até o próximo vídeo.